Nós continuamos conversando com o prefeito Leandro Balardim. Tem pergunta de ouvinte aqui, prefeito. Mas antes eu queria que o senhor explicasse essa questão. Tem que levar para o Ministério da Previdência ainda essa questão dos parcelamentos, dessa mudança que tem que ocorrer nas regras de aposentadoria, porque tem ainda uma PELON para ser votada e que também vai dar polêmica, que é aquela que junta tempo de serviço com a idade de cada servidor. Sim, a PELON nós retiramos, né? Foi uma reunião que eu fiz com os próprios servidores, comuniquei do aumento do vale-refeição para o ano que vem, de 20%, que a gente está propondo, né? R$ 100, um aumento que há muito tempo não se via, né? A nossa ideia é de passar de R$ 525 para 630, isso vai ser submetido à Câmara o ano que vem. E também retiramos a PELON até que se tenha um novo cálculo atuário baseado na DIN que a gente ingressou. Já que a DIN vai fazer alguns efeitos, a gente precisa ver o que sedimentou, o que é real para botar a nova alíquota a partir do ano que vem. Hoje o município está investindo 65% em alíquota patronal mensal. Se nada fosse feito, o ano que vem vai para 71%. Então, a gente acredita que com essa nova DIN e com esse novo atuário nós vamos estabelecer uma nova alíquota, mas dependerá sim de algumas medidas de idade para ser discutida. E isso a gente também comunicou aos servidores que contratamos, né, a DPM, a Delegacia das Prefeituras do Estado, para ela elaborar todos os projetos necessários, debater e discutir, tanto com os servidores, tanto com o parlamento, porque sempre há aquele grau de desconfiança, o que o prefeito quer é prejudicar. Não, o prefeito não tem solução. O prefeito tem medidas de especialistas em atuário, em previdência, que submetem à gestão. Agora, se é bom ou se é ruim, precisa se estudar, se avaliar o que vai acontecer. O pior de tudo é ter a falência do sistema e daqui a 10 anos ninguém ter dinheiro para receber. Então, a gente acredita agora com a DPM fazer os projetos, fazer os estudos, por isso a gente tirou a PELON para depois apresentar e submeter ao debate do parlamento do servidor para dizer, vamos fazer o quê? Porque ninguém diz, eu quero que resolva, mas eu não quero nenhuma medida. Não, é impossível. Algumas medidas precisam ser adotadas, porque a temporalidade da idade do ser humano ela vai mudando ano a ano, a expectativa de vida vai mudando, e isso vai mudando o número dos valores que correspondem na contribuição. Então, é uma medida necessária. Eu poderia simplesmente não fazer nada no FAPES e deixar rolar, como muitos deixaram. Empurra com a barriga, vai estourar no prefeito ali na frente. E o que eu tenho feito é debater. A gente fez 2 grandes audiências públicas dos servidores, lotamos a São José, apresentamos os números, os dados, e ninguém trouxe uma proposta, a não ser dizer, tira dinheiro do IPTU, tira dinheiro do IPVA, pega o dinheiro não sei do que, né? Isso é utópico. O dinheiro do IPTU é para sustentar a cidade e não resolve nem sequer o problema das ruas, né? Porque IPTU também vai para pagar conta, para pagar salário, para pagar outras necessidades, né? Saúde, educação, não é só para melhorias de infraestrutura. Folha de pagamento, prefeito, as pessoas dizem, mas dentro dessas questões, mas pode diminuir o número de CCs, pode diminuir o número de cargos, isso aí sobraria um dinheiro a mais no caixa, por que não faz, ou por que faz, enfim. Eu esses dias publiquei os dados estatísticos de número de cargos comissionados, é o menor número da história, 79 cargos comissionados da minha gestão, né? Os outros tinham 100, 120, 130, 90, então eu reduzi o máximo que pude, eu tenho gasto o mínimo possível nisso aí. Agora, eu também não posso governar a cidade sem ter alguém da minha confiança. Eu vou assumir uma empresa amanhã, o cidadão que está me ouvindo, amanhã tu dá um cargo numa empresa, você é presidente e diretor da empresa. Mas é o seguinte, tu vai entrar só com a tua roupa do corpo e com a tua cabeça. Tu vai ter que trabalhar com quem está lá. Não funciona assim. Todos os outros prefeitos tiveram os seus gestores aos quais escolheram. Por que eu agora não posso trabalhar com os meus gestores? Então, eu escolhi muito criteriosamente a maior parte dos meus secretariados. Não tem nenhuma indicação política, nenhuma indicação partidária, tem por conhecimento na área técnica, tem inclusive por processo seletivo e estão entregando os resultados diante das dificuldades. Poderiam entregar mais? Todos nós podemos, mas pegar um caixa quebrado, uma cidade que foi assolada por enchente, por estiagem, por desvios, como o Ministério Público diz, não é uma coisa simples, né? Então, na medida do possível,
todas as ideias que alguém tiver para me dar, quiser debater, eu estou à disposição. Mas não tem mágica, não tem dinheiro caindo do céu. Agora nós fizemos um leilão, Dalcira, de bens inservíveis, né? De móveis. Sucata, que estava lá que não precisava mais. 1.700.000 reais. Nós vamos investir isso em algo relevante para a cidade, com certeza. Então, mas tem que ser em compra, né? Não posso botar em outra área, porque esses veículos foram comprados com recursos carimbados. Então, Sim. eu tenho que ter um bem patrimonial com esse dinheiro. Então, não entra dinheiro novo toda hora. O dinheiro de emenda vem para aquele serviço. Vem para comprar um carro, é um carro. Vem para pagar uma obra numa escola, uma cobertura, é para aquilo. Não entra dinheiro novo. O dinheiro novo poderia ser do IPTU, do ITR, mas sem aumentar, porque eu não tenho. Se eu não vou aumentar, não vai mudar. Mas, em compensação, a receita precisa se manter alta. O Edson está perguntando aqui, prefeito, boa tarde, quero fazer uma pergunta para o prefeito. Tem alguma possibilidade de fazer convênio com o Exército para a manutenção das ruas de chão? Anunciei isso, Edson, assim que eu me elegi, procurei o Exército. O Exército entrou em várias missões, foi me respondido que nem pagando seria possível, porque o Exército tinha ido o batalhão tinha ido para o norte, tinha montando ponte aqui na 287, tinha montando ponte lá para a região de Pelotas, e não era possível, né? Posso tentar retomar isso, mas efetivamente o serviço do Exército, hoje eu consigo fazer por empresas terceirizadas, mas tem o custo igual, não muda. O Exército não faz mais de graça como em tese fazia antigamente, porque eles também têm a depreciação dos equipamentos. Então, é uma ideia salutar, é boa, já se fez isso no governo Marlon Santos, quando na época eu inclusive era líder de governo, se fez isso, foi uma operação que se fez e foi muito prática, mas a metodologia do Exército naquela época era outra. Hoje eles cobram a hora máquina, cobram o diesel e todo o equipamento, mas também não tem, porque estão em operações ou demanda tempo para articular isso. Posso tentar retomar isso ano que vem. Sempre quando se fala em infraestrutura urbana, isso suscita também, exemplo da saúde, acho que fica uma coisa meio passional. O Patrick está dizendo aqui, na Miguel Iponema está tão precária, com tantos buracos, que para passar veículo mal dá para passar, diz ele, lá no Barcelos. É verdade, o Patrick já me mandou a mensagem, a gente já fez vários serviços de patrulhamento na Miguel Iponema, ali no bairro ali, naquela região ali, Barcelos, inclusive muitos danos provocados pelos serviços da Corsã de esgotamento sanitário naquela região, como foi na Funcap, como está sendo agora na Ponte Verde, como está sendo na própria Barcelos, porque provoca movimentação de massa, e essa movimentação de terra, quando chove, ela vira um lodo, um barral. Então são 130 quilômetros de ruas de chão batido, chove uma semana assim, outra semana a gente qualifica, na outra chove de novo, movimenta, né? A solução, a medida mais prática e resolutiva é pavimentar, mas eu não vou conseguir pavimentar 130 quilômetros de cidade em um ano. A gente calçou 28 ruas esse ano, tem mais 8 ruas em processo de pavimentação e tem 50 ruas com metade de pavés aguardando a pavimentação, inclusive jogado nessas ruas, porque foram comprados de forma insuficiente. E a prefeitura tem que fazer a cancha, tem que fazer a drenagem, canalizar e fazer os bueiros. E para isso precisa dinheiro. Então, a gente abriu um processo de compra desse saldo de pavés e meio fio para zerar, para resetar essa necessidade dessas quase 50 ruas que tem pavés já atirado nas esquinas. Repito, de forma insuficiente. Foram largados muito espertamente no período eleitoral para gerar a sensação para essas pessoas que iria ser calçados. Mas os recursos das emendas foram insuficientes. Deram para, às vezes, para 1/3 da rua, às vezes para metade da rua e às vezes nem um quinto da rua. Mas a gente agora tem que fazer essa compra desse passivo. Eu não saí e comprei para uma rua. Eu não fui numa esquina e tirei de uma e botei na outra para concluir uma. Eu estou aguardando a compra de todo o pavés para liberar todas essas ruas para elas serem executadas assim que a gente tiver uma estrutura de patrola para fazer a cancha, de caçamba para botar o areião e fazer a equipe de canalização poder recuperar essas vias, preparar ela. Voltando ao caso do FAPS, a Amanda pergunta aqui se o senhor vai usar o rendimento do FAPS para pagar a diferença entre a despesa e a receita, que é mais de 1.200.000 por mês. A diferença? Porque hoje, do jeito que está, antes da aprovação desse projeto,
era 1.700.000. O senhor se compromete dentro dessa... Eu vou aportar meio milhão mensalmente, rigorosamente, para deixar ele com saldo positivo. Que é a desconfiança que qualquer servidor tem que ter, e eu concordo com eles. Porque se aportava 1.700.000 mês. A partir desse momento do reparcelamento, eu vou pagar 300 mil e vou aportar meio milhão de forma espontânea. Eu não aportei 3.175.000 reais da venda da folha de forma espontânea, ninguém me mandou, não precisou lei, eu simplesmente fui lá e cumpri e honrei o que eu prometi. E eu estou prometendo e vou cumprir rigorosamente de aportar meio milhão de reais por mês no fundo de previdência dos servidores para ele não ficar negativo. E mais, Dalcira, o que é muito importante, nós vamos devolver para os servidores nos próximos 2 anos 11 milhões de reais que eles contribuíram indevidamente. Esse dinheiro é deles. Nós vamos começar aqui, fazendo o segundo anúncio exclusivo para ti. Dia 30 de janeiro vai estar na conta meio milhão de reais de 400 e poucas matrículas de servidores que recebem proporcionalmente esse valor. Não vai ser pago de uma vez só, ou parcela única? Ou mensalmente para assim? todos. Eu poderia pegar os 100 primeiros da lista e pagar metade, ou pagar 1/3. Não, a gente vai pegar, por regra, meio milhão. Tem 430 matrículas. Essas 430 matrículas, cada uma vai receber uma cota. No mês seguinte, a mesma coisa, até zerar. 30 e poucos servidores já vão receber de forma integral nessa primeira parcela, porque estão abaixo dessa divisão. Então, esse recurso também não vai sair do fundo. Vai sair do caixa livre da prefeitura, porque a gente fez a ADIM. Bom, eu tenho aqui, o Paulo pergunta, o CRAS da Tupinambá está desativado? Não sei. Não saberia dizer. Mas podemos perguntar para a secretária Camila, sim, né? Sim, a gente tem o posto de saúde ali porque ele está mandando uma foto do CRAS fechado. Está desativado? Pergunta ele aqui. Paulo, a gente não vai responder agora neste momento, né? Um contribuinte esteve hoje na prefeitura para pagar uma dívida ativa, não conseguiu porque a prefeitura não emitiu boleto, porque os bancos não abrem amanhã, só que com isso vai haver uma correção de 5% na virada do ano e a pessoa esteve com tempo hábil. Como fica esse caso? Ele pode voltar, falar com a secretária no primeiro dia útil, dia 2, para ver esse caso, tá? O que nós fizemos foi, neste ano, encaminhar para a Câmara de Vereadores um projeto de lei para reduzir juros e multas de todas as dívidas de todo cidadão comum, seja ele de IPTU, seja ele de imposto ou tributo, tá? Então, a ordem é facilitar a negociação para que a gente possa receber o recurso e tirar aquele juro e multa abusiva que tinha de 10%. Então, se a pessoa tem lá um débito de 100 mil, ou de 50 mil, ou de 5 mil, vai reduzir o juro, vai reduzir a multa e vai poder parcelar em 36 vezes, para facilitar a vida. Então, essa lei foi aprovada recentemente, foi sancionada, ela está em vigor e ela vem ajudar o quê? A incrementar uma receita, porque é uma dívida perdida. E não é uma anuência, não é apoiar quem não pagou ou não quis pagar. É facilitar, porque a gente está reduzindo o juro e multa, a gente não está reduzindo a conta. Sim. Porque a conta é anistiar. Isso a gente não vai fazer porque isso estimula, às vezes, o mal pagador no meio das costas de quem passa dificuldade. Tem o que passa dificuldade e tem o que realmente não quer pagar. Então a gente não está anistiando, a gente está reduzindo juro e multa, que aliás é muito alto. Prefeito, buscar novas empresas, gerar empregos em Cachoeira do Sul. Como é que está sendo afinado isso para 2026? Bom, primeiro dizer que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós fizemos a nova Lei da Liberdade Econômica, nós fizemos a nova Lei do Prodesul para estimular indústrias, empresas, aumentando a possibilidade de ajudar. Este ano tinha um orçamento de 200 mil para ajudar empresas a pagar aluguel para gerar emprego, até 10 empregos. O ano que vem a gente dobra esse orçamento para 400 mil reais para que elas possam ser auxiliadas a gerar emprego. Primeiro, proteger e ajudar as empresas que aqui estão. Ajudar o comércio local, a gente tem feito aí um trabalho coordenado pelo secretário André, pelo gabinete da primeira-dama, de valorizar, de apoiar, comprar em Cachoeira, ajudar nossos estabelecimentos, porque a gente tem perdido muito por dificuldades enormes aí da economia no país, no estado, enfim. Então, trazer indústria, trazer empresa, a gente tem que ter o total cuidado de poder
amparar ela e também não ser injusto com as que estão aqui. Vem uma empresa, eu vou isentar ela de ISS, eu vou isentar ela de IPTU, eu vou isentar ela de taxa, de licenciamentos, de alvará. Tá, mas e as que estão aqui, o que eu estou dando? Né? Então, eu fiz a lei para renegociar dívida, renegociar juros. Então, e outra que não está fácil de chamar emprego assim da noite para o dia, porque a cidade precisa estar bem, o sistema da economia precisa a empresa se sustentar. A nova lei que a gente está preparando de desenvolvimento econômico para o Distrito do Porto é com o intuito de reduzir taxas, tributos, impostos, reduzir essas cobranças para que alguém possa implementar novos serviços. Tem 2 empresas se instalando no distrito lá, a FM Cavacos, que já está funcionando, e a AMD, que é uma indústria metalmecânica que está aqui na Bento Gonçalves, que vai dobrar sua capacidade e vai para o distrito do Porto. E assim a gente sucessivamente vislumbra esse crescimento. Por incrível que pareça, o tempo voou. Então, o senhor está acostumado a debate, vamos lá, em 30 segundos. Mas antes, o Daniel Garcia está dizendo, desejando um feliz ano novo, e ele está dizendo que espera que no ano novo possa arrumar o barro o barraco da casa dele na Deus te ouça, Daniel. Na Rua Araújo, Porto Alegre. Acredito que o prefeito vai à luta para o bairro Tibiriçá. Um abraço para vocês. Feliz ano novo, muita saúde. Saúde para todo mundo. Agora, no ping-pong, em 30 segundos, nós temos só mais 5 minutos para encerrar o programa, prefeito. Uma decepção de 2025. Olha, eu estou muito feliz pelo que eu estou fazendo, pelo meu trabalho. Vou continuar lutando mais, defendendo mais. Eu já esperava bastante críticas, bastante cobrança. Não tenho problema com crítica, Dalcira. Tem muitas coisas para cobrar. Eu acredito que a decepção minha é a falta de dinheiro, que eu não esperava que fosse tanto. Bom, relação do senhor com a vice-prefeita, porque muita gente assiste uma ascensão da primeira-dama, mas um ostracismo da vice-prefeita. E como é que isso o senhor está sendo gestionado no Paço Municipal? Primeiro dizer que a nossa relação é ótima. A nossa vice-prefeita é uma pessoa que tem uma certa idade, a Dulce, é uma professora aposentada, tem serviços prestados, ela foi fundamental também nessas caminhadas partidárias e ela segue sempre com um gabinete estruturado, ela tem os atendimentos dela, ela participa das reuniões de gestões, ela acompanha e sempre quando demandada para alguma atividade ela está pronta para atuar. Então, ela exerce o papel de vice, está ali para ajudar quando eu precisar ou quando eu tiver alguma necessidade. Então, isso é bom. Como o Paço Municipal está se mobilizando com o fechamento da ponte? Olha, lutamos, cobramos e seguimos cobrando o DENIT a manutenção desse sistema da balsa gratuita. Isso está confirmado. E que sejamos avisados com bastante tempo de antecedência para programar e a sociedade estar amparada. Buscamos outras alternativas de balsas, infelizmente não se consegue, é só a do DENIT. E a gente também tentou, antes de assumir, junto ao DENIT, demover essa questão do alteamento da ponte, o que não fomos ouvidos e entendemos e respeitamos pela cota de inundação. O senhor é conhecido por ser uma pessoa obstinada. Qual é o projeto que o senhor não vai abrir mão para 2026? Melhorar todas as ruas da cidade, nem que eu compre só brita e encascalhe essas ruas. Mas quem tirou na Mega Sena não contribuiu com 10 centavos. Ainda não, mas me mandou mensagem. É sério? Me mandou mensagem. Disse que queria avaliar e tal, que gostaria de uma conversa por um terceiro. Mas acho que foi viajar, foi passear, enfim, né? Mas daqui a pouco. Mas tem a Mega Sena da virada agora. Eu joguei bastante. É 1 bilhão, joguei né? bastante. Um bi, não é um mi. Joguei bastante. Mas eu vou persistir, melhorar. Quem está no barro, nem que eu tenha que investir, comprar em brita. Alô, secretário Eduardo, vai ter bastante trabalho aí pela frente. Tá certo, então. Não podemos encerrar o programa, prefeito, sem falar na perda política que a senhora teve hoje, uma perda humana, a causa animal também perdeu. Marcelo Figueiró, né? Depois de uma luta insana contra um câncer, descansou, nos deixou, né? E trouxe uma comoção muito grande para a cidade. Sem dúvida, eu estive pela manhã com a família, eu estive visitando ele na noite, no dia de Natal. Eu fui ao HCB fazer uma visita muito especial, já informado que a situação era difícil pela própria família. Levei agora no sepultamento o meu abraço, meu carinho ao Luciano, que foi colega vereador meu. O Marcelo foi
parceiro de caminhada na última eleição, apoiador da nossa candidatura. É uma lacuna que deixa de ser preenchida dentro do Legislativo nas condições técnicas e capacidade que ele tinha de um grande parlamentar, um grande vereador e uma pessoa que amou a política e ama a política como sempre, como seu pai, como seu irmão, né? Então, são perdas, né? Eu falei isso para a mãe dele, né? Que ele vai mandar energia para ela. É muito difícil perder um filho. Eu perdi uma filha com 15 anos de idade. Então, essa dor, da forma como foi, a minha foi acidente, a dele foi uma luta diária contra uma doença que infelizmente é o mal do mundo, né? E ela vem e ela leva e não tenho o que dizer, né? Tá certo, então. Prefeito, muito obrigada por ter nos atendido, por ter participado com a gente aqui do nosso Conexão 99. Que 2026 seja um ano bom para todos nós, né? A gente sempre deseja o melhor, né, Luana? A gente sempre quer que o próximo seja um pouco melhor. Se Deus quiser, agradecer em nome da minha família, da esposa Carla, primeira-dama, do Leandrinho, dos pais, que estão sempre ansiosos, né? Ao nosso governo, ao nosso secretariado, que continuam firme, que todos estão dando o seu máximo e que a gente possa, 2026, continuar com a mesma pegada, com o mesmo vigor, enfrentando os obstáculos e desafios. Vou roubar mais 30 segundos do João Gabriel, porque tem uma demanda aqui que, se eu não falar sobre ela, prefeito, eu não vou poder sair na rua amanhã. Tá? Com relação ao aumento do número de carneiras, a gente estava falando do sepultamento do Marcelo, dessa dor, mas tem algumas famílias que têm uma dor maior ainda, que é na hora do sepultamento não achar lugar para enterrar seus mortos, prefeito. Tem, e nós estamos com o processo de elaboração das novas carneiras, nós estamos com o recurso aportado, mas agora está emperrado num laudo paleontológico para poder fazer a licitação rodar. Veja, até isso se pede. E, aliás, Dalcir, nenhum cemitério de Cachoeira do Sul tem licenciamento ambiental. Mas para mim... Mas naquela época... Mas agora para mim construir precisa. E eu tô queimando a neurônio, a equipe da Paola lá, o ano todo elaborando projeto, elaborando sondagem, fazendo laudo geológico, agora laudo que precisa paleontológico, para poder fazer o licenciamento ambiental, para depois liberar, para depois licitar. Então, quando licitar, provavelmente vai ser emergencial, porque nós não temos mais saída. Nós estamos hoje com a equipe no cemitério, lá construindo carneiras urgentes, emergentes. E no cemitério principal, a gente está fazendo um trabalho de limpeza, de reorganização. Tem muito por fazer pelos cemitérios e é um lugar onde eu tenho muito zelo. E a população está vendo. Não é só pintar muro, não é só embelezar. A gente está capinando, está roçando, mas precisa se construir carneiras, né? E eu ainda tenho o projeto de um dos cemitérios, a gente precisa colocar na mão da parceria público-privada. A gente precisa de uma gestão privada, para que isso tenha acompanhamento de crescimento de futuro. Não pode, no poder público, construir carneira lá de 12 em 12 anos. As últimas foram construídas lá no governo Neyron, se não me engano, lá aquele bloco. Então agora a gente vai construir mais 3 blocos. E isso é insuficiente, não acompanha o número de óbitos da cidade. Não acompanha. Bom, muito obrigada mais uma vez por ter participado com a gente aqui no nosso Conexão 99.